Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje tem um tema jurídico para você. Nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Tem muitas dúvidas a respeito deste tema e para esclarecer todas elas, eu recebo aqui a advogada, doutora Cecília Helena Zicardi Teixeira Carvalho. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É sempre um prazer e uma enorme alegria poder entrar na sua casa com bastante informação, sempre com um tema, né, que nos deixa curioso. Hoje a gente vai falar sobre guarda compartilhada. De repente não é o momento que você vive, né? Você não se separou, não teve o problema no relacionamento, mas informação é sempre bom ter, né? De repente você pode ajudar outra pessoa que está passando por esse momento. Hoje, a doutora Cecília Helena Zicardi Teixeira Carvalho tem uma missão aqui, que é tirar todas as nossas dúvidas. E você que está em casa pode participar. A qualquer momento, durante todo o tempo do programa, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, que é a nossa rede social favorita. É por ela que eu fico conectada aqui durante todo o tempo do programa, recebendo as participações, lendo as perguntas e repassando para a nossa convidada, facebook.com/consulta ao doutor. Curta a nossa página, nós já ultrapassamos as 15 mil curtidas. Não esquecemos, faremos promoções aqui para presentear quem participa do Consulta através do Facebook. Afinal, quem faz a sua pergunta acaba sempre compartilhando um pouquinho da vida aqui conosco. Então, a gente quer presentear as pessoas que mandam fotos. A gente vai fazer uma coisa bem bacana. Mandem fotos, pode mandar. Onde é que você assiste ao Consulta ao Doutor? Quem assiste ao programa junto com você? Pode ser uma selfie, você pode pedir para alguém tirar foto. Se você não quiser aparecer, não tem problema. Quer tirar uma foto da televisão? Fique à vontade, participe. É sempre bom poder conhecer quem são os nossos telespectadores. Hoje falando sobre guarda compartilhada, nesse tema jurídico interessantíssimo, porque houve mudanças, né, doutora? Obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu e espero poder contribuir com as dúvidas dos nossos telespectadores. E vai muito, com certeza, porque sempre que a gente fala de um tema jurídico, tem bastante procura, especialmente para falar de guarda, né? É um assunto espinhoso. Sim, mudou, né? Agora, o que vigora é a guarda compartilhada. Conta pra gente. Então, até o finalzinho de dezembro, o que imperava era a guarda unilateral. A guarda conhecida de todos, onde um dos genitores detinha a guarda da criança. E muitas vezes os pais confundem guarda com posse, né? E esse é um grande problema. A lei, o espírito dela é muito bom, mas da maneira como redigido isso pode dar grande confusão. A primeira redação dela dizia que na guarda compartilhada a custódia física da criança seria dividida em igual tempo entre pai e mãe. E isso é um grande problema, porque o que você entende por custódia física é exatamente a posse de uma criança, de um adolescente. E em igual tempo, como? Vai ficar 5 dias numa casa, 5 dias em outra casa, essa criança, esse adolescente vai perder a referência. Eles alteraram a redação e hoje, como guarda compartilhada, tem como espírito uma divisão da convivência entre os genitores. Mas mesmo assim, essa divisão, segundo a lei, ela deveria ser por igual período. Então, nós temos novamente o mesmo problema. O que isso significa? O filho vai passar 15 dias com um, 15 dias com outro. Isso é contraproducente. Porque você imagine que quando o casal se separa, se divorcia no auge, no ápice, eles estão se degladiando. E eles não chegam a nenhuma conclusão, principalmente com relação aos filhos. E isso delegou para o juiz o papel. Então, se o casal, a mãe quer a guarda, o pai quer a guarda, o juiz decide, não é compartilhada. Você deu ao Estado esse poder, o que também não é
o mais interessante, porque o Estado se ingerindo dentro da vida da família, tá? E como ficará? Se os pais não conseguem concordar que a guarda será compartilhada, como eles vão partilhar essas responsabilidades? Como eles vão partilhar conceitos, né? Deveres? É complicadíssimo. Eles não estão amadurecidos nesta hora para isso. Tá. É difícil de compreender como é que seria possível, né? Você ter, então, que a criança ela não tem casa, então ela tem duas casas, né? Quem tem duas não tem nenhuma. Nenhuma, né? Porque é a casa da mãe e a casa do pai, não então, é a casa. A gente sabe que num fim de relacionamento, eventualmente você ainda tem uma briga por atenção que você usa a criança. Muitas pessoas usam o filho para chamar essa atenção, né? Então, de repente, a criança... Eu vou dar um exemplo que é clássico, né? A criança quer ir a uma festa, a mãe deixa, o pai não deixa. Quando a guarda é unilateral, né? Provavelmente naquele dia, menos que seja no sábado da visita ou no fim de semana, tá sob a custódia do pai, mas senão a palavra final ali seria da guardiã, de quem tem a guarda. Complicado, né? Muito complicado. Eu já recebi outros profissionais aqui que também acham que isso é utópico, né? Imaginar que será possível, né? Raras exceções, mas uma maneira de estimular esse contato maior. Então, para que os dois sejam obrigados a conversar. Mas obrigar alguém a conversar é complicado. Não, e principalmente nesse momento da separação. Nós sabemos que isso, pela vida prática, é quase impossível. E esse é o grande problema que os juízes terão, porque eles vão se valer, é óbvio, de técnicos que vão ajudá-lo a decidir em termos de divisão de tempo e até de como conduzir os pais nessa situação. Mas é impossível, nós sabemos, assim, ninguém está preparado para isso. Isso é uma inovação, é um anseio. É lógico, nós sabemos também que aqueles que não detêm a guarda, o que eles mais querem é passar realmente mais tempo com os filhos. Mas não dividir a guarda. Mas não dividir a guarda. Eles, querem mais contato. Exato. Porque assim, hoje os pais, normalmente a gente diz, a guarda, na maioria das vezes, fica com a mãe. Eu já tive muitos casos em que os pais ficaram com a guarda com a concordância das mães. Não é o comum. Mas acontece, um número muito menor, mas acontece. Mas hoje os pais estão mais presentes na vida dos filhos do que eram. Mas dividir a guarda, não sei, também tem um aspecto. Até que ponto? Porque eles, enquanto estão em casa, os dois eles dividem as responsabilidades, mas a gente sabe também que a maior responsabilidade sempre é da mulher. Eu quero ver os meninos se pronunciando aqui também, né? Não. Podem ligar, homens, liguem pra cá, vocês são super bem-vindos. Vamos atender uma telespectadora? Lógico. A Roseli tá na linha, ela fala conosco de Embu das Artes. Oi, Roseli, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, fique à vontade, a doutora já está te escutando. É assim, eu sou já separada há muito tempo, o menino já está com 12 anos. Só que ele não aceita, assim, ficar nem uma semana com o menino, ele não vê, ele não liga para saber como está o menino. O menino está, assim, sabe, indo mal na escola, o menino está muito revoltado com essa situação. E eu queria saber o que eu poderia estar fazendo, eu até queria saber um pouco mais dessa guarda compartilhada. Roseli, o pai não quer ver essa criança, é isso? Ele não vê. Tá. Ele não vê, não dá uma pensão, nada. Nem paga pensão? Não, a pensão ele não estava pagando, mas eu descobri agora há pouco tempo o serviço dele e o patrão resolveu agora, está com 2 meses, está depositando. Tá bom. Obrigada, Roseli. Doutora. A situação é complicada porque existe um abandono afetivo dessa criança, tá? Então, ela tem mecanismos, ela pode entrar com ações pedindo o cumprimento do regime de visitas, mas não há como obrigar esse pai a cumprir isso, tá? Não existe uma coerção.
O que o juiz vai falar é realmente explicar, olha, o que o senhor faz é um abandono, mas não existe lei que obrigue. É lógico que aqui o nosso Estatuto da Criança e dos Adolescentes, ele prioriza o bem-estar da criança, na realidade... Criança indenizada, né? Filhos indenizados. Exato. Não, mas e o que fala? Porque a visita, na realidade, não é um direito do pai, é um direito do filho, tá? Mas se um pai não quer, não há. E o que acontece é o que você falou, é o direito à indenização, mas que também não é o que vai resolver o problema do filho. Sim. Agora, essa mãe, a Roseli, então ela fala, eu queria saber mais sobre essa guarda compartilhada. Para ela, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o pai já na guarda unilateral, ele não exerce o direito de visita, o que dirá em termos de dividir responsabilidade relativamente à criação desse menino. Independente dessa visitação, se ele está cumprindo ou não, ele tem que pagar a pensão. Tem que pagar a pensão. Isso hoje em dia, a única ato da vida civil que gera uma consequência grave é o não pagamento da pensão, que todo mundo sabe que a pessoa pode ir... preso mesmo. Exatamente. Mas, inclusive, estando a guarda compartilhada, tá? O pagamento da pensão continua, porque a gente não está falando de guarda alternada. Tá, então eu vou anotar aqui para a gente falar da questão da pensão. Sabe por quê? Eu recebo aqui, quando a gente fala de sistemas jurídicos, né, então de família, muitas perguntas sobre pensão. Com certeza. Então a gente tem vários lados e várias vertentes das histórias, né? Exato. Tem o pai que gostaria de pagar, mas está desempregado. Tem a pessoa que fala que não recebe o dinheiro, que é para não pagar, o que é triste, porque é filho, né? E eu falo sempre... o pai e mãe, porque geralmente a guarda fica com a mãe, mas o contrário também pode acontecer. Agora, tem uma coisa muito peculiar, assim, no que diz a lei, que é de acordo com a necessidade do filho. Então, um pai pode ter 5 filhos, pagando pensões com valores diferentes para cada filho. Depende da necessidade. Queria que você explicasse isso. E como é que funciona quando a pessoa não tem o trabalho, ela não tem renda para pagar. O que acontece é o que nós chamamos hoje é um binômio, necessidade da criança e a possibilidade do alimentante. Na realidade, nós também sabemos que muitas vezes, nesta hora, se incham, né, os gastos, os valores, mas... na hora de pedir a pensão. Exato. Nós sabemos que isso acaba acontecendo, porque é aquilo que a gente fala, é o momento da separação, que é o pior momento possível para se resolver esse tipo de questão, porque os ânimos as pessoas não são racionais nesse momento. Então, o que acontece? O juiz, na fixação da pensão, ele vai levar em conta, sim, qual é a possibilidade do alimentante e quanto aquela criança, qual é o racional usual para uma criança, um adolescente, para ele viver, porque também ele tem que viver nas mesmas condições em que ele vivia antes. Ele não vai ser prejudicado pela separação. A ideia é essa. Não é sempre que isso acontece. Entendeu, outra telespectadora? Quem está na linha é a Maria, aqui de São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Muito obrigada. Eu gostaria de saber da doutora, né? Bom, hoje eu tenho um filho de 8 anos e sou separada há 4 anos. Logo após a minha separação, o meu ex-marido entrou com processo de guarda na justiça. Fizemos todo o trâmite do processo e ele não ganhou. Ou seja, eu continuo tendo a guarda do meu filho. Ele não se conforma, recorreu, está recorrendo, mas eu tenho, como eu sou autônoma, surgiu uma oportunidade de trabalho em outro estado, né, que não São Paulo. E uma proposta muito boa e eu gostaria de ir. A minha dúvida
eu posso fazer isso tendo a guarda do meu filho normalmente, não preciso pedir autorização para o pai. E ele pode me acusar de afastar o filho dele, né, também, eu tenho essa dúvida. São essas questões que estão surgindo no momento. Excelente pergunta, Maria. Muito obrigada por ter ligado aqui para nós. A doutora vai tentar esclarecer sua dúvida. Excelente questionamento, Exato, né? E isso é um problema realmente. E o que acontece? Ela tem a guarda, ela pode viajar com essa criança, só que ela precisa da assinatura. E hoje em dia, se o pai não concordar, porque ele está lutando pela guarda... Provavelmente ele não vai concordar. A saída é recorrer ao judiciário, e o judiciário, em questões de trabalho, saúde, tratamento médico, ele realmente concede, porque não é a mãe está se mudando para que o pai não tenha mais contato, mas sim a mãe está se mudando para ter uma melhor oportunidade de trabalho. Tá. Vai ser checado, isso é importante, porque quando a gente fala de guarda, a gente está falando o que é melhor para a criança. Exato. Né? O que é melhor para o filho. Sim. Pode ser checado, assim, então você vai morar em outro lugar? Em quais condições você vai morar? Não, na realidade não. O que normalmente se vê existe realmente essa proposta de emprego, então isso vai ser checado, se existe, você tem que apresentar os documentos, mas estando fazendo tudo certo, exatamente, né? a questão de onde vai morar ou não, porque até mesmo hoje em dia eles priorizam. Pense você, existem famílias humildes e que nem por isso não têm condições de criar os filhos. Então, esse não Eu perguntei justamente porque o pai está na luta para... Ele pode alegar. Ele pode alegar, exato. Mas aí o que o juiz vai falar, olha, ele até então esteve sob a guarda da mãe, não passou nenhum problema, não vai ser agora. Aliás, ela está indo para melhorar. Né? Perfeito. É importante a gente falar isso, né? Agora, a gente percebe na ligação da Maria, talvez uma certa aflição. O pai perdeu, recorreu, mas... é um desgaste ainda maior, né? Porque a separação já é um desgaste. Criar um filho na ausência física do pai diariamente é outro, né? E ainda ter alguém te ameaçando tirar a criança. E agora nós vamos ter a parte... ações de guarda, elas nunca... O que a gente chama de transitam em julgado. Não termina nunca. Não termina nunca. Perfeito. A qualquer momento, elas podem ser revistas. Tá. E hoje em dia, então, por exemplo, ele deveria, na realidade, ele pode a qualquer momento entrar pedindo a guarda compartilhada e aí ele Qualquer pessoa pode. Exato, não, mas nesse caso em especial, ele pode fazer. Então, mas isso não impede que ela viaje, mesmo com a guarda compartilhada, porque o juiz vai fixar. Ele pode pedir a guarda compartilhada. Exato, exatamente. Tá. Mas como vai fazer que está vai mudar de estado? Então, ela vai mudar de estado. O juiz vai fixar, essa é a grande confusão. Porque apesar da lei dizer que a criança tem que ter o mesmo tempo de convivência, né, com os genitores, o juiz vai ter que fixar a residência. E aí ele vai fixar a residência com a mãe, provavelmente porque a mãe sempre teve a guarda, não há qualquer motivo impeditivo. E o pai vai exercer a guarda compartilhada como? Aí é que a gente fala, o compartilhar responsabilidades e obrigações. Ele vai ver o filho? Vai, mas... com essa distância, exatamente, é o regime das férias. E aí, nesse caso, então, você vai dividir o quê? As decisões, por exemplo, da escola? Olha, qualquer coisa, vamos colocar... Tudo vai estar em concordância. Tudo tem que estar em concordância. Então, é assim, escola, plano de saúde, cursos extras, tratamento médico... Complicado, né? Tem mais telespectadora na linha. Quem fala conosco é Salete, de Cuiabá. É isso? Oi, Salete, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, querida. A gente já está te escutando. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber da doutora que o meu filho... Para passar com o meu filho. Gostaria de saber que o meu filho tem um menino, né? E ele separou da minha nora. Aí, na justiça, ficou guarda compartilhada. Aí, quando ele vem ficar comigo, se ele ficar 2, 3 meses, eu tenho que depositar o dinheiro dele para a mãe dele ou fica com ele?
Salete, eu não entendi. Então, o seu filho se separou da sua nora e eles têm um filho. E a guarda é compartilhada. Sim. E qual é a dúvida? E a guarda é compartilhada. Salete, me ouve só pelo telefone, tá? Me ouve só pelo telefone e aí você pode continuar fazendo a sua pergunta. Então, ela, quando ele vem ficar comigo, ela quer que deposite a pensão a mesma coisa para ela. Ah, tá. Então a criança passa um tempo. Ele fica comigo. A criança passa um tempo com a senhora, é isso? Ou ela mora com a senhora? Pensão do mesmo jeito. A criança, pelo que a gente está entendendo, ficou os últimos 2, 3 meses com a Salete. É bom pra gente puxar um outro gancho da importância dos avós, né? Obrigada, Salete. Um beijo pra você. É importante, né? Exato. Porque, inclusive, eles respondem, né? Existe. O que acontece? Se o juiz... nós temos um problema. Se na fixação dessa guarda compartilhada nada foi dito a respeito da pensão com relação ao período em que essa criança esteja com a mãe, com o pai, ele precisa pagar essa pensão. Ele deveria, urgente, pedir uma revisional para saber os esclarecimentos, porque se nada foi dito, a obrigação é dele. E se ele não depositar, ela vai executar. No momento em que tudo é decidido, tem que ficar claro. Claro, olha... Porque isso pode variar. Então, se ficar combinado... E vamos imaginar uma situação que hoje em dia acontece mesmo. De repente, é possível a criança passar 6 meses na casa de um, 6 meses na casa de outro. Eu vou só dar um exemplo, e esse caso é emblemático, porque foi um dos primeiros casos da guarda compartilhada. Foi uma criança de 2 anos no Sul. Tá. Foi dado 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. E eximindo o pagamento de pensão alimentícia em espécie. Os pais terão que contribuir para o sustento dos filhos na proporção dos seus rendimentos. Então, é assim, nos 15 dias que ele está com a mãe é a responsável por tudo. Nos 15 dias do pai, é o pai. É óbvio que isso não é uma decisão circunscrita a um período, porque essa criança vai crescer. Nós vamos ter escolas. Não, isso não ficou... E isso tem que ser visto. Tem que ficar claro. Claro, porque como será metade para cada um, mas mesmo assim, percebe, é uma decisão estranha. Criança de 2 anos, 15 dias, isso não é compartilhamento, isso nós chamamos de alternância da guarda. É guarda alternada, 15 dias com um, 15 dias com outro, se alterna. Então ficou meio misturado, não, né? Os conceitos... Exato. Na ânsia de fazer com que os pais, mesmo que separados, mantenham o relacionamento em prol da criança... Exato, perfeito. Ficou... confuso. Muito. Né? Na justiça mesmo. Sim, porque são as primeiras. Você imagina. Isso vai acontecer muito até que entre nos eixos. É muita responsabilidade para o juiz. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto porque tem muitas questões ainda em torno desse tema. Isso gera muitas dúvidas mesmo. Sempre gerou. Desde a definição de guarda compartilhada, e o que a gente percebe, o que eu tenho percebido pelo menos, é isso, a vontade de fazer com que os pais continuem conversando mesmo após um término de relacionamento, né? Que eles continuem conversando. Agora, a questão da pensão tem tanta dúvida. Você falou que precisa ficar claro, se vai pagar durante o período que não fica com o pai ou fica com a mãe, isso precisa ficar claro. E até quando vai a guarda compartilhada? Não responde, tá? Até que idade? Porque chega um momento que a criança vai ser um adolescente ou um pré-adolescente e as crianças já têm muita opinião, né? De repente não convém para aquela criança ir para casa de um, mudar para casa do outro, né? A criança vai querer que os pais se virem para entrar em acordo com as questões financeiras, né? A criança não está preocupada com isso, mas para ela é chato. Você tem amigos num prédio, você tem que ter amigos no outro, né? Já a gente fala mais sobre isso. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Tem um tema jurídico, guarda compartilhada é o nosso tema. Quem tira as nossas dúvidas é a advogada, a doutora Cecília Helena Zicardi Teixeira Carvalho. Doutora, tem tantas perguntas para fazer, né? Até
quando, a pergunta que eu tinha deixado no bloco anterior, até quando vigora a guarda compartilhada, essas questões de guarda, quando é que a criança é ouvida? Juridicamente, ela vigoraria até os 18 anos, quando essa criança atinge a maioridade. Mas não é realmente, a gente sabe que hoje, a partir dos 12 anos, a criança já tem muito mais, ela tem uma posição mais definida do que antigamente. Então, na pré-adolescência, tudo começa a ficar mais difícil, porque é o que você falou, a criança não quer abrir mão dos seus programas, do seu lazer, tanto para ficar com mãe ou com o pai. É muito complicado falar, não, hoje você não... A criança acaba ficando até rotulada ou estigmatizada, porque assim, não conta com fulano, não, que a gente não sabe se ele vai estar com a mãe, com o pai. Com certeza, uma pode questão... até ter uma chacota, assim. Ele pode começar a sofrer bullying, sim. Desnecessariamente, exatamente. Mas pode, porque criança não perdoa. E aí é que entra o bom senso dos pais, porque na realidade, olha, eu não vou sair o fim de semana com o meu filho porque ele tem os programas dele, mas eu tenho a saída durante a semana, eu vou... Compensa-se de outra maneira e que não interfira no dia a dia. Porque hoje também as crianças e adolescentes eles têm uma agenda muito sobrecarregada, são cursos extras. Então, o que não pode é também tirar o foco, né, disso. E a sua pergunta, a partir de quantos anos eles passam a ser ouvidos? O judiciário começa a dar ouvido literalmente, né, as crianças a partir dos 12 anos. Não que e antes disso isso não seja levado em consideração, mas o que acontece é que antes disso elas passam por estudos sociais e psicológicos. Então, se não diretamente o juiz a ouve, através desses estudos que são feitos pelas psicólogas e assistentes sociais forenses, elas analisam o comportamento da criança e indicam naquela situação qual seria a melhor solução. Nem sempre é a solução que agrada a todos, tá? Mas às vezes ela agrada muito mais a criança e não necessariamente... Não teria que agradar mais essa criança? Sim, mas é que... Claro que, levando em consideração tudo, né? Porque, de repente, a mãe que fica mais com a criança, ela vira a bruxa, de repente. Porque a minha mãe não deixa eu fazer nada. Mas elas têm... É assim, não é assim. Elas têm toda a expertise para perceber. E o que a gente fala não necessariamente é a melhor solução para... o pai, a mãe ou até... Porque existe questão de visitas fixadas com relação a avós também. Como funciona? Por exemplo, numa família houve uma ruptura entre os pais. Nós não estamos falando de separação, mas assim, uma ruptura da vida com os avós. Tá. A lei, eles podem pedir o direito de visitas. E, às vezes, muitos avós também pedem a guarda das crianças e imputando inúmeras razões e que aí serão... Mas estando os pais vivos às mais vezes, difícil, né? É muito difícil, mas acontece por qualquer motivo. O avô ou a avó pedem a guarda, dizendo, na casa, junto aos pais, a criança está sendo negligenciada, está acontecendo. É um processo de guarda semelhante, passa-se pelos mesmos trâmites e a criança faz todos os laudos para saber. E, normalmente, a não ser em casos excepcionais, essa criança é mantida com os pais. Mas é mais comum do que você imagina isso acontecer. E a criança fica completamente dividida, porque é a avó e os pais. E com educação completamente diferente, porque o avô e a avó, por natureza, sim. Né, eles simplesmente fazem todas as vontades da criança. E muitas vezes é isso que entra em choque, porque os pais tendem a ser mais enérgicos. E para os avós isso é um absurdo. Já teve casos de avó ir até a escola discutir com a professora, porque, segundo a criança, ela estava sendo vítima de bullying e
ninguém estava fazendo nada. E não era, a avó achava, quer dizer, a criança falou, fulaninho brigou comigo, a avó já foi assumir um papel que não é dela também. Agora, vamos falar de uma questão que é a alienação parental. Então, existe, infelizmente. E a justiça tem estado preparada para lidar com essa situação e para decidir ali o que é melhor para a criança. Acontece muito e a gente ouve os casos, né? Era o dia da visita, a mãe saiu de casa, levou a criança, não tinha ninguém para atender o pai na porta. Estava combinado uma coisa, mas na hora a mãe se opôs, por exemplo, a criança pernoitar na casa do pai. Eu queria saber como é que funcionam essas visitações, porque quando a criança é muito pequenininha, talvez não seja bacana dormir fora, né? O que tem acontecido é assim, dependendo da idade da criança, ela não pernoita na casa do pai ou muitas vezes o pai, quando a criança é pequena, até o acordo é feito para pernoitar com o pai na casa dos avós, porque existe alguém para dar uma retaguarda. Mas, normalmente, a criança começa a pernoitar a partir do momento em que ela consiga, sozinha, suprir algumas necessidades. Porque é muito complicado, enquanto ela não fala, enquanto ela não... Ela é muito dependente. E vamos combinar que essa mãe vai ficar bem aflita também, né? Com toda certeza, né? Se coloque no lugar, porque principalmente bebês e crianças, e os próprios pais têm essa consciência. A criança começa a pernoitar, normalmente, eu vou colocar agora 2 anos, em razão dessa última decisão. Mas eu acho que até deveria ser um pouco mais. E existem muitas mães no dia da visita, ou muitos pais. A gente fala mãe porque é aquilo, é um natural, a guarda com a mãe. Mas existe. No dia da visita a criança não está, ou a criança está sempre com febre, está sempre doente, com sono, com prova e acaba tentando afastar esse convívio. E a guarda compartilhada, o objetivo foi exatamente esse, coibir esse tipo de situação, mas que também não é o remédio adequado, porque esse guardião vai continuar praticando o ato. Tá? Eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Enquanto eu chego lá, vai respondendo daqui essa história da visita supervisionada ou monitorada. Por que eu estou perguntando isso? Na hora de dividir a criança, é muito feio falar isso, mas é como as pessoas colocam, né? Na hora de dividir a criança, que você... É um direito da criança conviver com o pai, ainda que você não queira mais conviver com ele, né? Algumas mães, e a gente percebe isso mais com mãe, porque é a mãe que detém mais a guarda das crianças, mas dos filhos. A mãe pedindo essa guarda monitorada, supervisionada. E muitos pais muito ofendidos. Queria que você explicasse. Então, mas aí que está, essa é uma situação, esse tipo de visita, ele só acontece em situações específicas. Porque para um pai ter uma visita supervisionada, ele precisa ter dado motivo a isso. E esses motivos são sérios. Tá? Então, enquanto se averigua, é que a criança terá essa visita supervisionada, seja por um parente, seja no visitário, porque existe a figura do visitário, mas não é toda a situação, não é porque a mãe quer. Perfeito. Já eu pergunto essa questão das configurações da família hoje. Tudo mudou e não dá para fazer diferença entre os meus, os seus e os nossos, que é hoje o que as famílias têm. Não é ideal, mas acontece muitas vezes. Como que configura essa nova família, né? Como fazer a criança se sentir confortável? Hoje a gente sabe que as casas, os apartamentos, além de terem um custo muito elevado, são muito pequenas, né? Então, como é que você vai para acomodar esse filho no dia da visitação? Como fazer isso, né? E não deslocar os demais também. Já a doutora tira essas dúvidas para nós, tão importantes. Eu volto a conversar com a doutora Cecília Helena Zicardi Teixeira Carvalho. Doutora, as famílias mudaram e hoje estão configuradas de formas muito diferentes, né? Então, as pessoas costumam falar, tem os meus, os seus e os nossos filhos, né?
Nessa questão tanto da guarda compartilhada, como se ela for a guarda alternada, como fica essa questão de ajeitar essas crianças no mesmo lar, junto com os filhos que já moram no mesmo lugar? Explica pra gente. Na realidade, se a guarda for compartilhada e o compartilhamento dizer respeito à fixação da residência, essa casa também é da criança, então ela terá que ter o seu espaço também dentro da residência, não importando que seja... Que não é filha do casal. Exatamente, né? Mas é a residência, quer dizer, na realidade ela também mora ali. Então... É porque essa situação é bem complicada. Quando eu até agora, então, pensando numa guarda compartilhada, você pensa o quê? Um filho só, que ainda não tem a constituição da outra família. Mas pode... Mas isso acontece, lógico, né? E aí você não pode fazer diferença entre os filhos, não, né? Porque não tem cabimento. Aí acaba não sendo salutar, né? Então... Sim. Agora, a criança também pode não se sentir confortável. Então, num lar onde ela não se dá bem com os irmãos. Também. Né? Aí aí é preciso todo um suporte, né? Todo um trabalho dos pais, né? E muitas vezes auxiliados por profissionais. Isso que eu ia falar. A gente sabe que quem casa não deseja se separar. Exato. Né? De maneira nenhuma. Ninguém sonha Ninguém casa para não dar né? certo, né? Mas o fato é que isso pode acontecer e aí precisa ter informação para saber como proceder, né? Tendo filhos, já sabe que o outro tem direito, a criança tem direito de conviver com os dois. Né? A criança tem direito de conviver com os dois. O triste é a gente ver os casais brigando porque um não quer pagar pensão. Não é para ex-esposa ou para o ex-marido. Não, é para o filho. É para criança. E agora, um detalhe que eu achei muito importante, que eu vejo acontecer muito, né? A mãe, e hoje, graças a Deus, as mulheres tomaram o mercado de trabalho. Todo mundo trabalha e consegue se sustentar. As rendas são complementares, né? Então, não dependia só do marido, de repente, que foi embora e deixou a mãe com a criança. A mãe fala assim, não vou receber a pensão para o meu filho, não quero a pensão. Não é dela o querer, né? Exato. Ela poderia abrir mão de um direito que não é dela? Não, na realidade é um direito da criança. E como nós estamos falando de responsabilidades divididas, o genitor, ele tem ela não quer usar a pensão, guarda, faz uma aplicação para o filho. Perfeito. Mas ela não é aquilo que você falou, ela não pode abrir mão do que não é dela. E, inclusive, precisa tomar muito cuidado em acordos de separação, porque muitas vezes, e nós já tivemos uma questão dessa, que o casal fez um acordo em cima de um patrimônio. E esse patrimônio é que deveria pagar a pensão. Só que esse patrimônio é perene. Ele pode acontecer alguma coisa e ele não existe mais. E como ficam os menores? Entendi. Então, é uma questão. E mais uma coisa, a pensão, ela sempre pode ser pedida. Ela sempre pode ser revista. De ambas as partes. Exatamente. Tanto a mãe pode achar que é pouco. Exatamente. Quanto o pai que pode achar que é muito. Que é muito. Porque depende da situação vivenciada naquele momento. Tá. A justiça hoje investiga se aquele pai trabalha, mesmo sem carteira assinada, ou aquela mãe que fala que não tem para pagar a pensão caso a criança esteja com a justiça com o pai. Hoje ela está mais preparada e aparelhada. Não é nenhuma questão dela investigar. As partes conseguem dar maiores subsídios. Então, hoje nós temos os grandes sinais exteriores de riqueza, né? Que você percebe que uma pessoa tem condições, apesar de não ter a carteira, não ter um emprego, não é um empregado, mas... então, existem, né? E hoje em dia, tudo é muito rápido. Essas pesquisas de bens, valores, etc., são informatizadas. O juiz faz a pesquisa e muitas vezes a parte nem sabe e já tem todo o resultado. Então, é complicado, mas eu já inclusive vi juízas falando em audiências, assim, para pais mais refratários à ideia de pagamento de pensão, e não porque não gostam do filho, mas é aquilo que eu digo, é a hora
Aí você quer... quem não está com a guarda da criança pega no bolso. Exato. Não é? Não. Aí a juíza falando, nossa, mas eu já tive casos aqui de pessoas humildes que realmente não tinham uma condição, que faziam questão de pagar a pensão porque o filho era dele. E você, com essa sua situação, seja o homem ou a mulher, tão melhor não quer fazer isso. Então, hoje, os juízes, eles realmente sabem como conduzir. Com certeza. Agora, tem uma situação que até uma telespectadora falou, não ficou muito claro, mas eu vou aproveitar o gancho para a gente... Algumas empresas menores, os chefes, então os donos da empresa, têm mais contato com o funcionário. E, eventualmente, eles podem saber do que está acontecendo a questão da pensão. Como, quando não há o pagamento, esse trabalhador, por exemplo, poderia ter que se ausentar do trabalho, no caso de ser preso e ficar ausente ali, o chefe, o dono da empresa, ele também vai ser prejudicado. Ele poderia falar assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu já vou descontar, eu vou depositar na conta... Não, na realidade ele vai fazer isso, porque assim, o salário é do funcionário, não pode ser disposto por terceiros. Mas o que normalmente acontece, se a parte fala, o pai trabalha na empresa, tal, endereço, é oficiado diretamente à empresa, é isso que deve ter acontecido, é oficiado direto à empresa e a empresa é obrigada a descontar mensalmente. Então, só com ordem judicial... Por livre e espontânea vontade, não. Só com a ordem. Por livre e espontânea, só se o pai fizesse uma declaração e autorizando. Mas não sem ele concordar ou sem ele Não, porque depois haveria uma reclamação trabalhista. Perfeito. Eu perguntei isso porque você também ouviu, né? Exatamente. A telespectadora falou. Mas a gente não sabe como foi feito isso. Tá. Agora, é bom, né? De repente já desconta. Isso porque aí o salário não vem e você não cai na tentação de gastar o dinheiro. Não, e é uma segurança, né, para a criança. Para ambas as partes. Exatamente. Para esse pai. E é isso que eu falo. Isso normalmente fica estipulado ou no acordo hoje é divórcio ou até numa audiência já é feito para deduzir de 13º. Normalmente só as férias é que não há o desconto da pensão. Mas todas as outras verbas são descontados o valor. Tá. Eu tenho que dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto porque nossa telespectadora também falou das viagens. E, eventualmente, alguém até pode fingir que vai por um motivo X, sair daquela cidade e, de repente, vai mesmo para afastar as crianças do convívio. Aí, como é que isso fica caracterizado? De repente, essa pessoa vai com o filho para outra cidade, nem vou falar outro estado, que é São Paulo mesmo, é tão grande, né? Que vai para uma cidadezinha perto, já fica longe mesmo assim, né? Mas vai para uma outra cidade... Ok, não tem o que discordar, porque se foi atrás de emprego, algo melhor, né? E aí, estando lá, de repente esse pai está com muita boa vontade e vai passar os finais de semana nessa cidade, nesse local, que não férias. Ou ele constata que não aconteceu o emprego, ou ele vai até lá e tem as portas fechadas para ele. Então, dificultou. Já você fala como a pessoa vai atrás disso, então, para ter os seus direitos, né? De repente se afastou assegurados, tanto... para tirar mesmo do convívio com a outra parte que está sem a guarda das crianças. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Tem um tema jurídico, guarda compartilhada. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Cecília Helena Zicardi Teixeira Carvalho. Tem tantas perguntas, doutora. Eu retomei um pedacinho aí do trecho da nossa telespectadora, mudando, claro, para uma situação que também pode acontecer, que é alguém querer se mudar de cidade ou de estado para afastar do convívio dos pais. E aí o pai tem direito a tentar modificar essa história. Como faz? Então, vamos imaginar que você tem o pai que não tem a guarda da criança e que vai exercer o direito de visita da criança de receber o pai, né? Vai querer visitar. Então, chega na cidade ou no outro lugar, enfim, mais distante, não tá, as crianças não estão, a mãe não tá ali para receber, né? Então, afastou mesmo do convívio e usou isso como desculpa, né? Exato. Então, quis refazer a vida em outro lugar somente para afastar a criança.
Como que faz isso? Então, aí nós vamos estar enfrentando um caso clássico de alienação parental, a famigerada, porque a mãe, a guardiã, está afastando os filhos do convívio com o pai. E isso hoje, a nossa legislação prevê, inclusive, se a guarda for unilateral, a perda da guarda. Esse pai entra, ele vai conseguir ter elementos para essa prova e ele entra pedindo a modificação de guarda por alienação parental. E ficando provado que tudo isso foi com esse intuito, a mãe pode perder. O guardião, vamos colocar assim, poderá perder a guarda. Tá? E na guarda compartilhada, isto também pode acontecer. Ela também perde o compartilhamento da guarda, que volta a ser unilateral para o genitor prejudicado. Então ninguém pode abusar? Não, a ideia é essa, que sejamos todos maduros o suficientes para pensar no bem dos filhos. Eu lembro que você tocou no assunto das avós. E aí tem avós que não vão se satisfazer, por exemplo. Vamos imaginar a tradicional visita de 15 em 15 dias. Ela não vai se satisfazer só com essa visita. Às vezes tem um cronograma já traçado para esse dia de visitação da criança com quem não tem a guarda, né? E de repente o pai vai buscar a criança, já tem o cronograma, nem passa na casa dos avós dos filhos para visitar. E aí alguma mãe ou a detentora da guarda pode se sentir mal de ter que abrir as portas da casa mais vezes para receber esses avós. Aí os avós podem ir para a justiça. Então, olha, está determinado que o pai da criança tenha a visitação de 15 em 15 dias. Os avós podem ter também uma outra visitação? Eles podem ter, se eles acham que a convivência deles com a criança está prejudicada, eles podem sim pedir visitas. É lógico que não serão a cada 15 dias, não será um fim de semana, mas eles vão ter direito uma noite, uma tarde, enfim, algo que restabeleça os laços. Porque também é importante essa convivência, né, com os avós. Inclusive, porque não é só a obrigação, você sabe que em muitos casos a pensão acaba sendo arcada. Então, explica pra gente, eu vou me posicionar para dar um outro recadinho, mas queria que você falasse, porque a gente teve até um caso de uma senhora que foi presa. Foi presa, exatamente. Né? Porque não ficou muito claro. O filho... Conta pra gente. Então, por esse caso, o filho não tinha condições em pagar a pensão e a avó assumiu o pagamento no lugar. E hoje, quando os pais não têm essa possibilidade, os genitores podem entrar contra os avós. E a justiça tem dado. Tá? Eles também são responsáveis, desde que instados a tanto. E para serem eximidos, a menos que comprovem que não tem a possibilidade. Perfeito. Tá? Porque, de repente, a outra parte, da parte que vai receber a pensão, sabe que quem deve pagar a pensão não tem o trabalho ou não tem o dinheiro, mas sabe que os avós teriam. Então, vão, de repente, recorrer a eles para dividir aí os gastos das crianças. E tem pergunta aqui, doutora, que já se responde, se uma tia pode obter a guarda de um sobrinho no caso da mãe ou a avó, o pai, enfim, estarem impossibilitados e a criança... a mãe e a avó estão impossibilitadas de ter a criança, de ficar com a criança, e a criança não quer ficar com o pai. Olha que complicado, a gente não sabe a idade da criança, mas tem uma tia aqui na jogada disposta a receber a guarda dessa criança. Já a doutora explica para nós. Tem mais perguntas aqui da nossa telespectadora. Aliás, tantas perguntas vindo para cá, doutora. Floriana Silva, perdão. Ela diz, boa tarde. Uma tia pode obter a guarda de um sobrinho, no caso da mãe ou avó, estiverem impossibilitados e a criança não querer morar com o pai, doutora? Olha, normalmente a guarda prioritariamente é dos pais. A mãe e a avó estando impedidas, o natural seria que o pai assumisse a guarda. Para que essa tia conseguisse a guarda, ela teria que provar que a criança não tem convivência, que o pai é um verdadeiro estranho,
para essa criança, porque não é o natural, não é impossível, mas é uma situação delimitada tem que... É um pai ausente, é um pai que não participou da vida dessa criança. Porque, caso contrário, a gente sabe que o pai terá sempre o direito. E nós vimos a questão, infelizmente, alienação parental. Não, e depois nós vimos as últimas questões que as guardas eram do pai. O caso do menino, Bernardo. Teve um outro caso emblemático numa cidade aqui em São Paulo, que os 2 irmãos fugiram de casa porque eles não queriam ficar com o pai e acabaram mortos também. O judiciário fez com que eles retornassem. Sim. Então, eu até acho que hoje tudo é visto com muito mais cautela. Tá? Infelizmente, tantos casos tiveram que acontecer. Exato, né? Exatamente, para que começasse a se dar um pouco mais de ouvido às queixas das crianças, porque elas não são capazes de inventar tanto, né? Sim. Então que elas sejam ouvidas sempre, né? Que a família também as faça de ouvidos para essa criança, né? Porque de repente você tem uma mãe que gostaria, de repente, até de reatar esse casal. Que a mulher... A gente usa o exemplo da mulher, porque a mulher que é mais apaixonada, a mulher que é mais envolvida com o amor, né? De repente você tem a mãe que tem a guarda aí unilateral e que faz questão que a criança vá visitar o pai. Ela usa, de repente, a criança para se aproximar, né? E a criança está falando, eu não quero ir, eu não quero. Nesse caso, está acontecendo o contrário da alienação parental. Ela quer que a criança vá para trazer o pai de volta, né? Exato. A criança está falando, eu não quero ir, eu não quero ir. Sem nenhum motivo ali. Ela nunca contou nenhuma história. Aí precisa ser investigado. Não é natural, a gente sabe né? Que pode haver. Então, alguém pode inventar alguma história, fazer uma denúncia falsa, né? Exato. Cada um com a sua consciência depois, né? Mas que isso seja investigado sempre. E eu sou sempre a favor de ouvir a criança, porque... Você falou que a criança não é capaz de inventar tanto, né? A criança não tem porque esse aquilo que a gente fala, na realidade, pode acontecer de você implantar falsas memórias na criança, mas nessa situação específica em que você relatou, a mãe, ao contrário, incentiva a convivência e a criança não quer, algo de muito sério está acontecendo e precisa ser verificado. Tá? Então, vamos imaginar uma configuração... A família se configurou de outra maneira, né? Então, você tem um filho agora que vai conviver com o pai, que já tem a sua esposa, né? Eu falei da nova configuração de família que pode acontecer, né? A esposa atual, então, que seria a madrasta da criança, não tem nenhuma voz nisso. Então, ela pode falar, não, ele não vai aceitar a guarda compartilhada? Não. Não tem isso, né? Não, é assim, porque... a guarda só não será compartilhada se um dos genitores falar, eu não tenho condições de assumir a guarda compartilhada. Tá? Então se pode assumir também? Pode. Porque você pode não dar conta, Exato, vamos combinar que não é fácil. Um dos genitores pode abrir mão, não, eu não tenho condições. Tá. Só nessa situação, quer dizer, a madrasta... pode, por subterfúgios, conseguir isso, mas num processo ela não tem nenhuma voz ativa, nenhuma ingerência. Tá? Eu perguntei isso porque a gente sabe, a grande confusão aí nem é a questão do divórcio, tudo bem, a coisa vai pegar lá na frente quando a família, uma outra família se formar. Exatamente. Né? E aí você vai ter outros filhos, a mãe que precisa da pensão vai alegar que para os filhos do casal tem um aporte muito maior financeiro e aí vai precisar que ela seja. E uma dúvida que eu sempre tive, que aliás que eu acho que muitas pessoas têm também, nessa situação em que tem um filho que não mora junto com esse pai e outros 2, 3 que moram junto, né? O salário desse pai teria que ser dividido para todos ou no caso de ter só um ali que não mora com ele? Não, na realidade, como seria, né, a fixação dessa pensão? O pessoal fala 1/3 do salário, muitas vezes não é uma regra, né? Não é uma regra. É que normalmente é um valor fixado. Mas aí que está, esse pai vai mostrar, olha, adoraria contribuir com esse valor, só que eu tenho uma família e eu sou responsável por
Isso. E normalmente é feita uma adequação. Mas, quando até em uma ação de alimentos, quando são fixados provisionais, antes de ser ouvido o pai, é fixado em normalmente 30% dos vencimentos dele. E aí, depois, é que se entra na fase das provas. Esse valor pode ou não ser pago pelo pai, em detrimento do sustento da outra família. Perfeito, perfeito. Tem muitas pessoas mandando perguntas, doutora, não vai dar tempo da gente responder todos, porque a gente vai caminhando aí para os últimos minutos do programa. Mas eu já vou aproveitar para fazer as perguntas que mais estão chegando aqui, né? Olha só que bacana. As pessoas perguntam muito das pensões, né? Mas pouco se fala de carinho, né? Então, quando há o divórcio, você tem muita preocupação da presença ou física, e de repente não é isso, né? Alguém que mora longe, que de repente não tem a oportunidade de visitar de 15 em 15 dias, pode ser muito mais presente do que aquele que está junto o dia inteiro, né? Até mesmo quem mora com o filho, né? A justiça dá um suporte psicológico ou cada um precisa... Porque eu acho fundamental, eu sempre fui a favor e sempre você, de um aconselhamento psicológico aí para qualquer pessoa. Imagina as que passam por situações delicadas. Não, a justiça não tem esse tipo de suporte. Seria ideal, né? Seria o ideal. Tá. Na realidade, o que a gente vê é que quando a família passa por essa situação, o aconselhamento, a ajuda de um profissional é muito importante. Nós já vimos casos de pais que, mesmo distantes, estabeleceram com filhos relações muito próximas, porque hoje nós temos Skype, nós temos... Dá para fazer. Dá. Não, eu já vi pais desenhando de um lado do computador e o filho ou a filha do outro, eles trocando experiências, brincando e se consegue. Né? E aquilo que você falou, é o carinho, muitas vezes nem sempre a presença física significa proximidade, carinho, companheirismo, né? De jeito nenhum, até porque a grande queixa de algumas mães que têm a guarda unilateral e que proporcionam aí esses momentos de visita, deixam que a criança vá mesmo, que o pai pegue a criança para visita, aí ele veio buscar, mas eu soube que a criança nem com ele ficou. Ficou na casa de um parente, na casa de outra pessoa, né? Acontece. Então, isso é importante também, porque você confia no pai, Exato. né? Você confia ali na outra parte que esteve com você e não deu certo por uma questão de relacionamento, mas você teve um filho com a pessoa, teoricamente, você teria que confiar nela, né? Mas você pode não confiar nos amigos, nos parentes, nas outras pessoas. E esse tempo é para restabelecer e aperfeiçoar os laços entre pais e filhos, não entre amigos. De repente, essa mãe pode se queixar disso na justiça. Com certeza. Não ficou com o pai, ficou com a avó. Então é preferível vamos rever essa situação, porque não é. O filho se sente mais abandonado. Pegou a criança e foi pra balada, doutora. Acontece. Complicado, né? E acontece, porque aí você vai ter uma mãe brava com razão. Vai, com toda certeza. Né? Não, com toda certeza, porque ele tem um outro fim de semana para fazer isso. Claro, se programe também, né? Vai ter que se programar também com relação às visitas e para dar toda essa atenção e carinho para a criança. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas já percebeu que a gente adorou o bate-papo, né? Então foi ótimo. Volte muitas vezes para a gente poder abordar esses temas jurídicos tão importantes que a gente sabe que não... O ideal é que isso não aconteça. No mundo ideal. Mas no mundo imaginário, né? Porque no mundo real acontece e é preciso ter a informação para não errar, né? É preciso ter a informação para seguir aí a estrada certa sempre. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Adorei. Boa tarde, viu? Boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Cecília Helena Zicardi Teixeira Carvalho. Ela é advogada. A gente falou sobre guarda compartilhada no dia de hoje. Esse tema jurídico tão importante
importante, tão pedido aqui. Ela vai voltar muitas outras vezes, porque tem sempre pergunta de tema jurídico aqui para ser respondida. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Obrigada, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.